Nessa noite, eu queria perguntar uma pergunta um pouco estranha. Quem que já ouviu falar na Capela Sistina? Lá no Vaticano. Então vamos lá. Arthur, bota pra mim a primeira foto, por favor. Essa aqui é a Capela Sistina, muito conhecida lá no Vaticano, pintada por Michelangelo. A pastora Pamela tá rindo porque ela já sabe que eu vou contar uma certa história sobre essa capela. Como pintado lá, todo esse teto pintado por Michelangelo. A Capela Sistina é aonde, algumas semanas atrás, eles escolheram um novo papa. Todas as vezes que tem um novo papa para ser escolhido, ou seja, o conclave, ele é sempre feito na Capela Sistina. E aí, em 2011, a igreja fez uma viagem para Israel e nós passamos no Vaticano, passamos na Capela Sistina. E na Capela Sistina, se você não sabe, é onde a gente tem essa imagem muito famosa que é Deus dando o dedo para Adão, que se chama a criação de Adão. Quem que já viu essa imagem alguma vez na vida? Todo mundo já viu em algum lugar. E lá na Capela Sistina, as pessoas vão só para ver essa imagem, porque todos querem ver a famosa pintura de Michelangelo. E lá estamos nós, no Vaticano. E aí a gente passeia pelo Vaticano, visita uma sala, visita outra, aquela coisa lotada, gente esfregando lá, tem uma estátua de Pedro que todo mundo fica esfregando o pé. E aí a gente volta pro ônibus, e aí todo mundo tá no ônibus falando assim: "Ah, você viu a pintura de Michelangelo? Você olhou pra cima e viu?" E eu fiquei assim: hã? Aí a pessoa falou: Thomas, você não viu a pintura do Íris dos Dedos? Eu falei: "Ah, era aqui? Eu não sabia!" Eu falei: eu não fazia a mínima ideia. Eles olharam e falaram assim: Thomas, você não olhou pra cima? Aí eu falei: não. A verdade é que nessa época eu já estava gostando muito da pastora Pamela. Então, sinceramente, eu não estava olhando muito pro teto. A pastora Pamela, porque ela ainda não estava interessada em mim. Mas a persistência sempre vence. E aí eu tô lá no Capela assistindo, perdi a oportunidade de ver. Um dia eu volto lá pra ver. Mas a verdade é que eu não vi a famosa pintura porque eu estava distraído. E esse é exatamente o tema da nossa mensagem dessa noite. Quantas vezes nós não vivemos a nossa vida completamente distraídos? Tem gente que é mais distraída por natureza. Eu não vou falar nada da minha esposa porque eu amo muito ela e eu quero chegar muito bem em casa hoje. Mas existem pessoas que são mais distraídas por natureza. É verdade que existem distrações que são divertidas. Por exemplo, essa viagem vai ser história para contar para o resto da vida. Teve uma vez que eu fui viajar e eu esqueci a mala no carro, assim como eu sei que o Arthur também já fez a mesma coisa. Existem distrações na nossa vida que elas realmente geram boas risadas e boas histórias. Mas a verdade é que existem distrações na nossa vida que são perigosas. Meu pai contou para mim recentemente de um caso que eu não sei se vocês ficaram sabendo lá no Brasil de um pastor, aonde eu não sei qual era o estado, mas a rotina dele sempre era acordava, deixava um filho na escola e ia para a igreja. Acontece que em um dia a esposa não pôde deixar o outro filho na escola. Então a rotina dele mudou, ele tinha que deixar dois filhos depois ir para a igreja. O problema é que ele não percebeu que ele fez a rotina normal e esqueceu um dos filhos no carro e esse filho morreu. É uma distração. Foi uma distração horrível. Ele foi distraído e, sinceramente, é tão triste porque os juízes falam em casos como esse, falam, olha, essa pessoa já recebeu a pena dele para o resto da vida. Mas a verdade é que são distrações que são perigosas e a gente precisa entender que a distração mais perigosa da nossa vida é aquela que vai afetar a nossa vida espiritual. Eu quero que a gente reflita um pouco nessa noite se será que nós estamos realmente prestando atenção na nossa vida espiritual? Ou será que nós andamos distraídos com as coisas à nossa volta? No Evangelho de Lucas, no capítulo 10, eu já quero convidar você a abrir a sua Bíblia no versículo 38, nós temos uma história muito famosa sobre distrações. Nós temos as nossas queridas, em homenagem ao nosso coffee break, nossas queridas Maria e a nossa querida Marta, irmãs de Lázaro, que foi ressuscitado por Jesus. E aqui a gente vê um claro exemplo de uma vida espiritual distraída e uma vida espiritual focada em Jesus. Lucas capítulo 10, no versículo 38, começa dizendo: E caminhando Jesus e os seus discípulos, eles chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Maria, a sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Então, aproximando-se dele, perguntou: Senhor, não te importas que a minha irmã tenha me deixado sozinha com o serviço? Fala para ela me ajudar. E o Senhor respondeu: Marta, Marta,
Você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Amém. A grande maioria de nós conhece essa história, nós vamos ler esses versículos algumas vezes essa noite. Mas a verdade é que nós temos aqui essa casa de amigos de Jesus. A gente vai ver Jesus com eles em algumas situações na Bíblia. E esse relato ilustra muito bem as nossas próprias vidas, que são atarefadas. As nossas próprias vidas que são ocupadas. As nossas vidas que muitas vezes nos distraem de Jesus. Mas também nos ensina uma coisa essa história, que estar aos pés de Jesus, como Maria estava, é uma escolha minha e é uma escolha sua. A escolha de estarmos focados em Deus é uma escolha individual. E vamos voltar para o começo da passagem, onde diz no versículo 38, que caminhando Jesus e seus discípulos, eles chegaram a um povoado onde certa mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. Eu não sei você, mas quando eu leio essa passagem, a coisa favorita de todo mundo é criticar quem? Marta. Marta é aquela que a gente adora criticar ela porque ela estava só trabalhando. Mas é tão interessante ver que, na verdade, quem abriu a casa, quem convidou Jesus foi quem? Marta. Olha o que a Bíblia diz. Uma mulher chamada Marta o recebeu na sua casa. E essa é a primeira lição que nós precisamos entender nessa noite, se nós quisermos estar verdadeiramente aos pés de Jesus. É que nós devemos convidar a Jesus para as nossas casas. Nós devemos convidar Jesus para as nossas vidas. E parece algo tão simples. Parece algo que a gente fala lá na hora dos Littles, né? Você quer convidar Jesus para viver no seu coração? Você quer convidar Jesus e aceitar Ele como seu Senhor e Salvador? Parece algo tão simples. Só que muita gente acha que Jesus está na casa de todo mundo. Muita gente acha que Jesus habita em qualquer casa, que Jesus entra em qualquer lugar, mas não é bem assim. Apocalipse capítulo 3, versículo 20 diz, Jesus falando, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Olha que interessante o processo inteiro do que Jesus está falando. Jesus está à porta de todos. Jesus está à porta de todos nós batendo. Mas ele diz que a gente precisa ouvir a voz dele e abrir a porta. Mas muitas vezes nós escolhemos não convidar a Jesus. Muitas vezes nós sabemos que Jesus está batendo a porta, mas nós não abrimos a porta. Eu não sei se vocês já tiveram, aqui nos Estados Unidos é mais incomum. Mas no Brasil é muito comum você ter aquele vizinho chato. Aquele vizinho que aparece na sua casa para qualquer coisa. Aquele vizinho que você não quer nem sair de casa porque você fala, meu Deus, lá vem aquele vizinho chato. E a verdade é que é uma escolha nossa, no final das contas, deixar o vizinho entrar ou não deixar o vizinho entrar. Quando a gente se mudou, eu lembro que a gente estava fazendo as reformas, aquela confusão, e você sabe que vizinho velho, igual na Flórida, eles querem saber tudo que está acontecendo. E aí lá estava o meu vizinho olhando. Aí ele olhava pela garagem, e aí ele olhou, ele ficou curioso, e a gente falou, você quer ver? Aí ele, não quero ver não, muito obrigado. Muito respeitoso até, porque se eu sei que se fossem outros, ele iria com certeza falar, quero ver o que vocês estão fazendo nessa casa. Mas a verdade é que Jesus está falando, olha, ele vai bater a porta de todos. Muitos vão escutar Jesus chamando. Muitos vão ouvir o knock na porta, mas muitos não vão abrir. Muitas pessoas fazem a decisão de não convidar Jesus para morar na sua casa. E quando eu falo casa, eu não estou falando só da nossa casa física, eu estou falando da nossa vida, envolvendo a Jesus no nosso dia a dia, fazendo de Jesus parte da nossa vida. E é muito interessante quando a gente olha para o Novo Testamento e a gente olha para Jesus no ministério dele, ele sempre estava na casa das pessoas. Quando a gente olha as histórias, Jesus era muito relacional. E eu imagino o quão divertido Jesus devia ser. As pessoas falam, nossa, um Jesus sério, um Jesus sempre assim. Eu imagino um Jesus super divertido. Um Jesus que era a alegria da festa, de onde ele chegasse, por mais que ele pregasse a dura verdade do evangelho, ele trazia alegria e paz. E a gente vai ver Jesus na casa de diversas pessoas. E uma coisa que a gente sempre vê era que quando Jesus entrava em uma casa, tudo era transformado. A gente conhece a história de Jairo. Jairo manda chamar Jesus e fala, Jesus, vem à minha casa porque a minha filha está doente. E nós já sabemos que a filha morre. E o que Jesus faz? Traz a filha de Jairo à vida. Mais tarde a gente sabe que Jesus, antes disso, na verdade, Jesus é chamado para o quê? Para um casamento. E o que acontece nesse casamento?
Ele transforma água em vinho. A gente vê que Jesus ele vai para a casa de Levi, Mateus, como nós conhecemos pelo Evangelho, e ele demonstra o amor e a misericórdia dele aos pecadores. A gente olha que depois da ressurreição, quem é que lembra da história dos 2 discípulos na estrada de Emaús? Jesus é crucificado. Ele é ressurreto. E a Bíblia nos conta que ele estava andando com 2 discípulos pelas estradas de Emaús. E a gente sempre foca no aspecto de que esses 2 discípulos não reconheciam Jesus imediatamente. Mas a Bíblia diz que eles escutavam Jesus falando e que ao final daquele dia, Jesus diz que vai seguir. E eles 2 falam, por que você não fica na nossa casa por essa noite? E ali eles veem o Jesus ressurreto. Todas as vezes que Jesus foi convidado para estar numa casa, todas as vezes que Jesus foi convidado para estar com alguém, houve transformação de vida. Onde Jesus entra, há transformação. Onde nós convidamos Jesus, ele entra e ele transforma, porque olha o que ele diz em Apocalipse: se você abrir a porta, eu entrarei e cearei com você. E esse é o desejo e a oração da minha vida, que eu possa cear com o Senhor. Olha o que João diz, que Jesus responde, que se alguém me ama, Jesus falando, obedecerá a minha palavra. O meu Pai o amará e nós viremos a ele e faremos nele o quê? Morada. Olha que interessante, a gente fala, como é que a gente deixa Jesus entrar? Como é que a gente deixa ele fazer morada nas nossas vidas? E Jesus está dizendo, você me ama? Você quer que eu entre na sua vida? Você quer que eu seja parte da sua vida? Você quer que eu entre e traga transformação? Me obedeça. E depois, conforme nós obedecemos e demonstramos o nosso amor em obediência a Deus, a Bíblia diz que, olha isso, o meu Pai o amará. Não é só entrar na casa. Jesus está dizendo que o meu Pai, quando nós obedecemos a Deus, o Pai nos ama e Ele faz em nós morada. Que a nossa vida seja um altar ao Senhor. Amém. Que a nossa vida seja um templo ao Senhor. Amém. Mas que a nossa vida também seja uma casa. Que a nossa vida seja morada do Espírito Santo. Aonde na nossa vida as pessoas possam ver que ali é lugar do Espírito Santo. Que as pessoas possam ver que ali, aonde quer que a gente entre, o Espírito Santo entra com a gente. Que onde quer que a gente caminhe, Deus nos acompanha. Que essa seja a nossa oração, assim como Marta fez. Jesus, vem na minha casa. Que nós possamos fazer isso essa noite. Convide o Senhor a habitar na sua vida, no seu coração, na sua casa, nos seus pensamentos, nas suas atitudes. Mas que essa noite nós possamos fazer a decisão de dizer, Senhor, habita em mim. Foi a música que nós cantamos hoje, isso nem foi planejado. Senhor, habita aqui. O nome dessa música é esse, Inhabit. Habita em mim. Esse é o objetivo de estar aos pés de Jesus. Marta, ela convidou Jesus para sua casa. E como toda boa mulher, ela já ficou completamente pensando nos preparativos, pensando se a casa estava arrumada, pensando se tinha comida o suficiente, pensando se estava tudo certo. E a Bíblia diz em Lucas capítulo 10, no versículo 39, que enquanto Marta preparava tudo, que enquanto Marta estava ocupada, a Bíblia diz que Maria, sua irmã, ficou sentada aos pés do Senhor, ouvindo o que ele dizia. Marta, porém, estava ocupada com muito serviço. Em poucas palavras, Lucas ele consegue pintar na nossa mente exatamente o que estava acontecendo. Em 2 frases super curtas, ele consegue descrever pra gente exatamente. Eu quero convidar você a fechar seus olhos para você imaginar essa cena. Mas se você já viu The Chosen, imagina uma daquelas casinhas do The Chosen. E aí eu sempre imagino que tem mais pessoas naquelas casas, porque onde Jesus ia sempre tinha festa. E aí você imagina as pessoas sentadas aos pés de Jesus, Jesus ensinando, como Lucas diz, e lá no fundo, Marta olhando de lado, pensando, ninguém vai me ajudar? Marta fazendo barulho mais forte com a panela para ver se alguém se tocava. Marta passando com o aspirador e falando, você pode levantar o pé para eu aspirar aqui, por favor? Pode abrir seus olhos. Exatamente essa é a imaginação que eu imagino. As pessoas ali aos pés de Jesus, principalmente Maria aos pés de Jesus e Marta olhando com raiva, olhando aquela coisa de, Senhor, você não vai, ela não se toca, Senhor, você não pode falar para ela vir me ajudar? E a gente vê que em português a palavra é ocupada. Mas eu gosto muito mais da tradução em inglês, porque em inglês a palavra é distraída. Em inglês a tradução é que Marta, porém, estava distraída com muita coisa que ela tinha que fazer. E a origem dessa palavra de distraída é exatamente você ser puxado de algo, você ser afastado de algo e é do que realmente importa. Quando a gente fala sobre distração, quando essa palavra fala sobre estar ocupada com muito serviço, é que esse serviço estava tirando Marta do que verdadeiramente importava. E a minha pergunta para nós nessa noite é, o que tem nos distraído?
O que tem nos tirado nossa atenção, tirado nossos esforços daquilo que verdadeiramente importa. E quando eu falo do que verdadeiramente importa, eu vou deixar bem claro o que tem nos tirado da presença de Deus. Quais são as coisas que tiram o nosso foco? Quais são as coisas que têm nos impedido e entrado no meio do caminho entre nós e um relacionamento profundo com Deus? O que é que tem sido nosso obstáculo para estarmos igual Maria, aos pés de Jesus, aprendendo dele? Um dos meus versículos favoritos na Bíblia é Hebreus capítulo 12, versículo 1 e 2, que diz: depois dele falar sobre o rol dos heróis da fé, que nós pregamos 2 anos atrás aqui na igreja, sobre todos os heróis da fé, a Bíblia diz que, portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo o que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós, tendo os olhos fitos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Nós somos chamados para correr, como o autor de Hebreus diz, sem distrações. Nós somos chamados para nos livrar de tudo aquilo que nos impede de correr a corrida. Nós somos chamados para viver com os olhos fitos aonde? Aonde, gente? Olhos fitos em Jesus. Ele está dizendo, se livre das distrações, se livre daquilo que te afasta do seu objetivo, porque o nosso objetivo é a presença de Deus. E é claro que existem distrações espirituais muito óbvias. Quando a gente pensa em pecado, a gente obviamente sabe que é uma distração que vai de encontro à palavra de Deus. Mas a verdade é que existem muitas coisas que podem não ser pecados, que inicialmente podem parecer boas, mas que na verdade são grandes distrações para a nossa vida com Deus. E a primeira delas, eu quero falar muito rapidamente sobre elas, é serviço sem coração. E isso é uma coisa muito sutil. Porque vamos parar para pensar. Marta, ela estava fazendo alguma coisa errada? Era pecado ela arrumar a casa para Jesus? Ela estava trabalhando para Deus. Marta estava ali preparando tudo para Deus. Olha, o rabino está aqui, o mestre está aqui, o Messias está aqui. Eu vou trabalhar e muitas vezes eu e você, a gente apresenta para Deus um serviço, assim como o de Marta. Muito serviço, mas com pouco coração. A gente faz pelo fazer. A gente faz pelo hábito de fazer. A gente faz porque o nosso nome está onde? Na escala. Ai, meu Deus, eu vou ter que ensinar hoje. Muitas vezes isso acontece dentro da igreja. Ai, eu vou ter que estar no coffee break hoje. Ai, meu Deus, eu vou fazer, mas eu vou cozinhar com aquele ódio, porque eu não queria estar cozinhando agora. Ou então, eu não acredito que eu vou ter que dar aula para as crianças na quinta-feira. Insuportável dar aula para as crianças. Eu não quero dar aula, eu não quero ajudar, eu não quero fazer isso. E aí a gente faz. Mas a gente está fazendo com amor? A gente está fazendo com o coração, com o nosso coração para Deus? Ou a gente está fazendo com aquela raiva? Ou então com aquela sensação de, Senhor, eu nem queria estar fazendo isso. É claro que existem coisas na igreja que a gente faz que a gente nem sempre vai amar. Mas a verdade, há dias que vão ser difíceis. Mas a gente serve ao Senhor com amor? Ou a gente serve ao Senhor simplesmente porque é um dever? Por que você serve? E eu amo que na nossa igreja todo mundo serve. Todo mundo serve de alguma maneira. E a minha pergunta é, você está servindo porque é o seu dever? Ou você está servindo por amor? Nós estamos sendo como Marta, que a gente pode até estar fazendo as coisas, e são coisas boas, mas a gente faz elas porque nós amamos ou porque nós precisamos fazer essas coisas. Que nós possamos continuar servindo, porque nós precisamos. Que nós continuemos trabalhando na casa de Deus e trabalhando para o reino de Deus em outros lugares, fora da igreja também, mas que quando a gente fizer qualquer coisa para o reino, que seja com amor. Que quando a gente fizer qualquer coisa para Deus, que seja com o coração para agradar a Ele, não para agradar aos homens. Que vocês nunca façam coisas na igreja para fazer bonitinho para as outras pessoas, para fazer bonitinho para os pastores, mas que quando você venha para a igreja, se for para tirar um saco de lixo, que você fale, Senhor, é por amor a Ti. Se você algum dia for preparar uma aula, e eu sei que as aulas de vez em quando são difíceis, que a gente possa dizer, Senhor, é difícil. Senhor, é um desafio todas as vezes, mas eu faço porque eu amo o seu reino. Eu faço porque eu amo a vida dessas crianças. Pode ser difícil, de vez em quando é difícil acordar mais cedo? É claro que é. De vez em quando é difícil a gente ter que fazer alguma preparação ao longo da semana? Claro que é. A gente podia estar cozinhando um pratinho desse tamanho, a gente acaba tendo que cozinhar uma panela desse tamanho? É difícil? É difícil muitas vezes, mas que se fizermos, que a gente faça com amor. Se fizermos, que a gente faça aos pés de Jesus, assim como Maria, não querendo aplauso, não apenas do dever, mas conscientes para quem nós estamos fazendo. Uma grande distração é o nosso serviço. O nosso serviço muitas vezes nos afasta de estar na presença de Deus. Mas uma outra distração muito grande na vida do crente são as bênçãos. As bênçãos muitas vezes são o principal motivo para o crente se distrair
da presença de Deus. Olha o que Jesus diz para a igreja de Laodiceia em Apocalipse 3. Ele olha para aquela igreja e diz: conheço as suas obras, que você não é frio nem quente. Gostaria que fosse frio ou quente. Assim, porque é morno, nem frio nem quente, estou prestes a vomitar você da minha boca. Olha o nível de desprezo que Jesus tem. E olha o que ele diz no versículo 17. Você diz: sou rico, enriqueci-me e não preciso de nada. No entanto, não percebe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Jesus, ele olha para essa igreja que, sinceramente, uma igreja que nada falta. Essa igreja que é rica, essa igreja que é abençoada, mas que porque tem todos esses bens materiais, acha que não precisa de Jesus. Mas quando a gente não dá tempo de ler tudo, mas Jesus fala: olha, eu te aconselho a comprar de mim ouro. Eu te aconselho a comprar de mim vestes brancas. Jesus está dizendo: vocês têm o dinheiro, mas vocês não têm a minha presença. Vocês têm o dinheiro e os recursos, mas você não tem o Espírito Santo. E a verdade é que a gente olha para a vida hoje em dia, para o mundo das igrejas hoje em dia, e é o que a gente mais vê. A gente vê igrejas com um telão gigante, a gente vê igrejas com uma superprodução, a gente vê igrejas ricas, mas a pergunta é: elas precisam de Jesus? A pastora Pamela sempre conta um exemplo de quando ela estava no mestrado, que um professor contou para eles que veio um missionário chinês de algum canto, para os Estados Unidos, e aí levaram ele para conhecer as mega igrejas. Vamos lá, na China você não tem nem igreja igual a nossa, é tudo escondido. Então imagina esse chinês vindo para os Estados Unidos e o pessoal mostrando para eles: esse é o nosso prédio das crianças, essa é a nossa academia da igreja, esse é o nosso templo para 10 mil pessoas. E aí eles acharam que o chinês ia ficar completamente admirado, e falando amazing, falando uau, que incrível. Você sabe o que esse missionário chinês falou para os americanos? Uau, é incrível quanto vocês conseguem fazer sem o Espírito Santo. Porque eles tinham muito dinheiro. Eles tinham tudo isso que a igreja de Laodiceia tinha, mas tudo isso distraiu eles de entender a necessidade de estar como Maria aos pés de Jesus. A verdade é que tem muito crente, quando a gente olha para a nossa vida individual, que deixa as bênçãos de Deus serem uma distração, que deixa as bênçãos de Deus tirarem o foco daquilo que verdadeiramente importa, porque é o trabalho que muitas vezes Deus abençoa. Quantas vezes já acontece a gente estar aqui na igreja, a pessoa fala: eu quero um trabalho, eu preciso de um trabalho, preciso de um milagre. A gente ora, Deus abençoa, mas sabe o que acontece? A gente não sabe organizar o tempo. A gente não sabe dizer não. E assim: ai pastor, eu precisava pegar esse trabalhinho, eu sei que é na hora do culto, mas o que acontece? Eu preciso do dinheiro. E aí o trabalho que Deus deu, o trabalho que Deus abençoou, distrai da presença de Deus. É aquela pessoa que a gente ora pela casa, Deus dá a casa, mas a casa vira a ocupação da pessoa. A pessoa tira os olhos de estarem fitos em Jesus e os olhos estão fitos na casa. Agora eu preciso cuidar da minha casa. Agora, a gente tem um ótimo exemplo de casa de praia. A pessoa olha e fala: Senhor, eu quero uma casa de praia. Senhor, o Senhor sabe que eu mereço uma casa de praia. Eu mereço o meu descanso. E aí Deus vai e fala: é verdade, meu filho, eu vou te dar uma casa de praia. Dá a casa de praia, e o que acontece? Deus, eu não posso ir para a igreja no domingo, porque o Senhor me deu a casa de praia, eu preciso aproveitar a casa de praia. Ou então a gente fala: Senhor, eu não tenho mais tempo para ler a palavra, porque, Senhor, tanta coisa para fazer. O meu trabalho é tão ocupado, Senhor, que agora eu não consigo mais. A verdade é que são os filhos que Deus abençoa e que se tornam o centro das atenções da casa. Os filhos que Deus dá e que deveriam ser herança, e como a Bíblia diz, flechas na aljava, e eles viram o coisinha da casa, a coisinha linda da casa. E o que acontece? O foco sai de Jesus, vai para a criança e tudo desmorona, porque os olhos não estão fitos no que importa. Tem crente, preste atenção, tem crente que não pode nem ter saúde. Porque tem crente que, se está saudável, esquece de Deus. Precisa estar doente atrás de doença, com problema atrás de problema. Para quê? Para buscar e estar aos pés de Jesus. Tudo isso são coisas maravilhosas. O nosso trabalho, Deus abençoa. A nossa casa, Deus abençoa. A nossa família, Deus abençoa. A nossa saúde, Deus abençoa. Mas nós precisamos não perder o foco, porque as bênçãos não são o nosso objetivo. Em momento algum, você pode procurar a Bíblia inteira, você nunca vai ver um versículo falando que a bênção é o nosso objetivo. Que o nosso objetivo de vida é ser abençoado. Que o nosso objetivo de vida é ser próspero. Que o nosso objetivo de vida é alcançar coisas na vida. Que o nosso objetivo de vida é ser famoso. A gente tem um Deus que nos abençoa. A gente tem um Deus que nos cuida, que nos abençoa em todas as áreas, mas que em nenhum momento ele diz: olhe para o lado. Em todos os momentos ele diz: olhos fitos em Jesus. Sabe o que isso significa? Sem olhar para a direita e sem olhar para a esquerda. Olhos fitos são olhos determinados, olhos que falam: eu sei aonde eu quero chegar.
E aí eu te pergunto, você tem preocupações que têm tirado sua atenção de Jesus? Você tem bênçãos na sua vida que você tem visto que elas têm te afastado da presença de Deus? A Bíblia diz, olha que interessante, lá no versículo 41, depois de Marta reclamar com Maria e com Jesus sobre Maria, Jesus olha e fala: Marta, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Às vezes o que nos distrai são as próprias preocupações da vida. Vamos lá, quem é que tem preocupação na vida? Gente, se você não levanta a mão, você é um mentiroso. É só isso que eu tenho a te dizer. A verdade é que nós todos temos problemas, temos dificuldades, nós lidamos com as incertezas da vida, mas a gente precisa entender que essas preocupações que nós temos e que são válidas, elas também são distrações e que tiram o nosso foco de Jesus. Todos nós conhecemos a parábola do semeador. Jesus conta que o semeador saiu a semear. Aí jogou lá as sementinhas. Sementes do quê? Me fala uma flor, Bruna. De milho? Meu Deus. Girassol, obrigado. Aí saiu a semear com a sementinha de girassol, sem milho. E aí jogou por vários solos. E a Bíblia diz que teve semente que germinou, teve semente que não germinou, teve semente que foi sufocada, e isso é uma história para outra pregação. Mas existe uma semente que lá depois, em Marcos capítulo 4, Jesus explica por que essa semente, que na parábola é o Evangelho, por que essa semente não floresceu. Ele diz assim que outras, ou seja, outras sementes, são como aquelas que foram semeadas entre os espinhos. Ouvem a palavra, mas quando chegam as preocupações dessa vida, o engano das riquezas e os anseios por outras coisas sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Você entendeu o que Jesus está falando? A gente muitas vezes gosta da palavra de Deus. A gente escuta, a palavra de Deus é semeada no nosso coração. E ele diz, ouve a palavra. Mas quando chegam as preocupações, e gente, vão chegar as preocupações. Quando chegam as preocupações, o engano das riquezas, ou seja, vamos lá, a Bíblia fala tanto de dinheiro é porque a gente está muito preocupado com dinheiro normalmente. A gente está sempre preocupado e anseio por outras coisas, diz que tudo isso sufocam a palavra de Deus. E como a gente vê isso acontecendo com frequência hoje na casa de Deus? Pessoas que deixam os problemas da vida, os seus próprios desejos, as bênçãos deles afastarem eles de Deus. E aí eu te pergunto nessa noite, qual é a sua distração? O que é aquilo que tira a sua atenção de Jesus? O que é aquilo que quando você está correndo em direção ao alvo, tentando correr em direção a Jesus, faz você olhar para o lado? São as bênçãos que Deus tem te dado? São as distrações da vida? São as preocupações da vida? Talvez o trabalho, o serviço que a gente esteja fazendo sem coração? A verdade é que é muito fácil a gente se distrair. É muito fácil a gente tirar os olhos daquilo que verdadeiramente importa e perder o foco. Mas nessa noite a gente precisa entender que o foco só existe um. Não importa qual seja a sua vida, não importa o nosso status financeiro, não importa o país de onde a gente veio, não importa qual seja a nossa geração. Se nós queremos estar aos pés de Jesus, o nosso foco é Ele. Se nós queremos usufruir da presença de Deus na nossa vida, Ele tem que ser o foco. Se nós queremos usufruir da transformação que Ele traz para nós, Ele deve ser o centro. Pedro mostra isso muito bem quando ele está andando sobre as águas. Jesus chama ele e fala, Pedro, vem andar sobre as águas comigo. Eu imagino a cena, eu ia amar. E aí Pedro está andando sobre as águas, e ele está lá, e o que acontece com ele? Ficou com medo, olhou, percebeu, viu as dificuldades da vida, viu as preocupações, sentiu o medo e começou a afundar. Se tivesse ficado olhando para Jesus, confiando que Jesus estava no controle, não tinha afundado. E é muito crente que deixa as distrações, as preocupações, as bênçãos da vida afogarem a nós e a gente tirar o olho de Jesus. Marta, ela até estava olhando para o que tinha que ser feito. Marta, ela até estava ocupada, como muitos de nós, a maioria de nós somos. Ela estava distraída, estava com boas intenções, mas como Jesus mesmo diz, ela se esqueceu do que mais importava. Ela estava tão ocupada, tão atarefada, tão preocupada em agradar a Deus de uma maneira que não era como Ele queria, tão preocupada com as coisas que ela tinha que fazer, que ela se distraiu e perdeu o mais importante, que era a presença dEle. Você imagina que Marta tinha Jesus do lado dela? Marta estava ali, Jesus estava sentado na mesa dela, Jesus estava na casa dela e ela estava muito preocupada com o que ela tinha que fazer. Mas para a gente terminar essa noite falando sobre as nossas distrações, as distrações da nossa vida, a verdade é que a gente, claro, que fala sobre a presença de Deus, sobre a igreja, mas ela tira a atenção do que verdadeiramente importa na nossa vida, e é o céu. As distrações da vida, o mundo em que a gente vive, as preocupações fazem a gente esquecer que existe algo muito além dessa terra. Fazem a gente esquecer que existe uma promessa para nós que é eterna.
Hoje em dia a gente tem um problema muito grande nas igrejas, e eu me incluo nesse problema. A gente fala muito sobre os nossos problemas daqui. Semana passada eu falei sobre a nossa solidão. Sobre a nossa solidão aqui no mundo. Sobre a nossa falta de pessoas que possam nos aguentar aqui no mundo. A gente fala muito sobre como a nossa solidão, sobre a nossa depressão, sobre os nossos problemas, sobre a nossa vida espiritual aqui na Terra. Mas a verdade é que a gente precisa pensar na eternidade. A verdade é que quando a gente olha para as cartas de Paulo, ele falava sobre muitas coisas relacionadas ao dia a dia. Mas no final ele falava, por quê? Por que você deve viver assim? Porque tem uma esperança eterna te aguardando. Por que você deve mudar a maneira como você pensa? Para você poder chegar na eternidade. Por que a gente faz o que a gente faz? Por que a gente serve a Deus sem distração? Porque nós estamos focados em chegar no céu. Ter os olhos fitos em Jesus é ter os olhos fitos no céu. Não tire os seus olhos do céu. Não tire os seus olhos da vida eterna. Não tire seus olhos daquilo que verdadeiramente importa. Porque o nosso trabalho aqui acaba. Amanhã você pode ser demitido. Acabou. Mas se você trabalhou, ralou a vida inteira e não chega no céu, valeu a pena? Se você trabalha, se você cuida dos seus filhos, faz tudo isso, no final você perde sua salvação, valeu a pena? Alguma coisa nessa vida, se responda. Existe alguma coisa nessa vida que vale mais a pena do que a sua salvação? Responde a você mesmo. Se você acha que vale, boa sorte. Mas a verdade é que se nada na nossa vida vale mais a pena do que a nossa salvação, por que a gente não vive com os olhos fitos em Jesus? Por que a gente não vive com os olhos fitos na nossa esperança eterna? Ontem, antes de preparar a mensagem, isso é um hábito meu. Antes de eu preparar qualquer mensagem, eu faço o meu culto, eu faço o meu devocional, sento no piano e eu toco minhas músicas. E ontem, todas as músicas que eu escolhi, e não foi de propósito, todas elas falavam sobre o céu. Todas as músicas falavam sobre a eternidade. E eu percebi, gente, a gente esquece da eternidade. A gente esquece que a gente está aqui hoje, por mais que a gente ame uns aos outros, eu não estou aqui só pelo amor. Eu estou aqui porque eu quero chegar no céu. Eu estou aqui porque eu sei que existe um futuro de esperança para mim, sem dor, sem dificuldade. Todas essas preocupações que a Bíblia fala, que sufocam a palavra de Deus, um dia elas vão acabar. Olha o que Filipenses 3 diz. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Olha a palavra que Paulo está usando aqui. Eu espero ansiosamente pela minha vida eterna. Você tem esperado ansiosamente pela vinda de Jesus? Você tem esperado ansiosamente pelo dia em que Jesus vai voltar? Você tem esperado ansiosamente pelo dia em que nós vamos regressar, como ele escreve, a nossa cidadania de verdade? A verdade é que tem muita gente que a gente escutou falando que é assim, não, Jesus não pode voltar agora, porque eu ainda preciso fazer isso. Jesus não pode voltar agora, porque eu estou quase terminando isso. Tem gente que fala, muita gente fala, né? Não, Jesus só pode voltar depois que eu casar. Muita gente fala isso. Mas a verdade é que o nosso coração deve ser, Senhor, se você quiser voltar daqui a 30 segundos, amém. Senhor, se o Senhor puder voltar amanhã, amém. Senhor, eu desejo que o Senhor volte agora, que nós possamos ansiar pela vida eterna, que nós possamos ansiar pelo céu. O céu é o lugar onde não tem mais dor. O céu é o lugar onde não tem mais choro. A gente pode lutar muito nessa vida para não ter mais choro. A gente pode fazer o nosso possível para não ter mais dor, mas vai ser impossível. Aqui nessa vida a gente vai sofrer, a gente vai ter as dificuldades, a gente vai ter as preocupações. Mas eu vivo pelas preocupações olhando para o céu, porque eu sei que um dia vai passar. Eu sei que um dia já não vai mais haver. A verdade é que nós estamos numa corrida olhando para o céu. Ter os olhos fitos em Jesus é olhar para a nossa eternidade. Ele é a esperança da nossa salvação. E é por isso que o diabo coloca distração. Porque o diabo não quer que a gente chegue no final da corrida. O diabo não quer que a gente cruze a linha de chegada. E ele vai colocar o quê? Distrações. Ele vai jogar uma coisinha no nosso caminho e vai falar, você nem precisa parar a corrida não, só sai para esse lado aqui. Ele joga um negócio que fala, não olha lá para o céu não, eu tenho mais coisa para você aqui na terra. Não, olha para essa pessoa. Gente, o diabo ama usar a pessoa no nosso caminho para distrair a gente do que verdadeiramente importa. Ele ama usar coisas que para nós parecem ser excelentes, mas elas só vão tirar a nossa atenção do que importa. Porque entenda uma coisa, a coroa, chegar no final, vencer a corrida, o céu, a vida eterna, uma vida sem choro, é só para quem chega no final. Tiago 1:2 diz, bem-aventurado, ou seja, abençoado, o homem que o quê? Persevera na provação, porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida que o Senhor prometeu aos que o amam. Você entendeu o que o Tiago está falando? Ele falou, só vai receber a coroa, só vai chegar no final aquele que for aprovado. E eu sinto muito, não existe um momento na nossa vida, antes da gente morrer, em que nós seremos aprovados.
A nossa aprovação acontece no final da nossa vida. Você pode falar, eu já estou muito bem agora, quer dizer que eu estou aprovado? Não. Se você acordar amanhã, quer dizer que você ainda tem que passar pelas provações, porque ele diz que persevera nas provações. E, queridos, a nossa vida é uma grande provação. Quantas provações a gente vai passar? Dificuldade na família, problemas na nossa saúde, coisas que vão tentar tirar a nossa atenção de Jesus, coisas que vão tentar tirar a nossa esperança do céu. Ser focado, é isso que a gente está falando nas disciplinas espirituais, ser focado, ter intenção, ter os olhos fitos em algo, é difícil. Ter os olhos fitos em algo é uma tarefa árdua. E a gente para pensar, se os atletas de hoje, se os corredores de hoje se esforçam, gente, você já viu um atleta treinando? Você pode sair? Não, eu tenho que treinar. Ah, você não quer sair para comer esse negócio? Não, eu tenho a dieta e eu preciso treinar. Não, você não quer ficar até tarde na minha casa? Não, eu preciso acordar cedo para treinar. Eu tenho um objetivo, eles querem ganhar uma medalha e daqui a 10 anos eles são esquecidos. Se eles trabalham tanto, correm tanto, eles focam tanto por um prêmio dessa terra, quanto mais eu e você, que a gente tem uma recompensa celestial e eterna. Uma recompensa que vale mais do que qualquer coisa nessa terra. E a verdade é que nós temos uma escolha: ser distraído ou ter os olhos fitos em Jesus. Sermos distraídos ou temos os olhos fitos na eternidade. Sermos distraídos ou verdadeiramente desejarmos estar aos pés de Jesus. Jesus diz, Marta, você está preocupada e inquieta com muitas coisas. Contudo, apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte e essa não lhe será tirada. Que nós possamos fazer como Maria e escolher a boa parte. Você entende que Maria teve a decisão? Maria podia ter levantado e ido lá ajudar Marta, mas Maria falou, querida, você que se vire aí, porque eu vou ficar aos pés do Senhor. Eu vou ficar aos pés de Jesus. Eu quero a presença e mais dele. Maria escolheu, não vou prestar atenção nos ruídos da vida. Não vou prestar atenção em nada disso. Eu vou prestar atenção em Jesus. Que eu e você, a gente possa ter o céu como nosso objetivo. Que eu e você possamos ter os nossos olhos fitos na eternidade. Que nada nos faça olhar para um lado nem para o outro. Sejam bênçãos, sejam coisas boas, sejam os nossos pecados, sejam pessoas que nada tire a nossa atenção da nossa esperança que há em Jesus Cristo na eternidade. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Maria, ela escolheu a boa parte, como Jesus diz. Maria escolheu estar aos pés de Jesus. Eu quero que você mais uma vez se imagine naquele jantar hoje. Vendo Marta de um lado trabalhando e Maria do outro aos pés de Jesus. Como é que nós estaríamos se fosse hoje em dia? Hoje nas nossas vidas nós vivemos distraídos? Ou nós vivemos com sede de mais de Deus? Nós estaríamos ajudando Marta e reclamando que Maria não ajuda? Ou nós estaríamos ao lado de Maria falando, Marta, larga tudo e vem sentar com a gente? A verdade é que Maria, ela escolheu estar sentada aos pés de Jesus. Ela fez a escolha de estar aos pés do nosso Salvador. E a verdade é que, um dia, eu e você, nós também estaremos sentados aos pés do nosso Salvador. Um dia, se a gente for capaz de deixar as distrações de lado, nós vamos estar igual Maria, sentados, escutando ao nosso Senhor. Um tempo em que não vai mais haver necessidade de distrações. Um tempo onde não vai mais haver necessidade de escolhas. Um tempo onde seremos nós e Jesus. Mas para isso, nós precisamos escolher assim como Maria escolheu. E a minha pergunta essa noite é, você tem esse desejo? Desejo de chegar no céu? Desejo de viver a vida eterna com Cristo? Você deseja mais as bênçãos dessa terra ou você deseja mais a vida eterna? Você deseja mais o sucesso da sua casa ou você deseja mais a vida eterna? Nós desejamos mais a aprovação das pessoas do mundo ou a aprovação de Jesus? Que nós possamos ter saudades do céu. Como Paulo escreve, nós somos cidadãos do céu, essa não é a nossa pátria. Esse mundo não é nosso, as coisas desse mundo não nos pertencem. Elas não são o nosso objetivo, nós vivemos a nossa vida com os olhos fitos na eternidade, com os olhos no céu. O céu mexe com o seu coração? Quando você escuta falar de eternidade, uma eternidade ao lado de Jesus, uma eternidade sem dores, uma eternidade sem choro, uma eternidade na glória de Deus.
aos pés daquele que, como a gente cantou hoje no louvor, é o único que é digno da nossa adoração e do nosso louvor? Se esse desejo mexe com o seu coração, se você tem o desejo pelo céu, se você deseja agradar a Deus e se livrar das distrações, eu quero convidar você a orar comigo nessa noite. Que possamos desejar o céu acima de tudo. Tantas vezes, quando a gente coloca em perspectiva as coisas que nós buscamos, elas não são nada comparadas com a eternidade. Faça o compromisso nessa noite de, assim como Maria, nós escolhermos estar aos pés de Jesus, deixando de lado tudo aquilo que nos impede de chegarmos. Senhor, obrigado, Senhor, por essa noite. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos reuniu aqui, Senhor, para estarmos focados na Tua Palavra, tirando, Senhor, todas as distrações do nosso caminho. Obrigado porque através de uma história, Senhor, que aconteceu milhares de anos atrás, o Senhor continua a nos ensinar, Senhor. E nesse momento, Pai, nós fazemos assim como Marta fez no começo, Senhor, e nós te convidamos a fazer parte da nossa vida. Senhor, nós abrimos a porta das nossas casas, abrimos a porta das nossas vidas para Ti. Abrimos, Senhor, a porta dos nossos corações, porque nós sabemos que o Senhor está fielmente, Senhor, batendo a porta do nosso coração, Senhor. Entra na nossa vida, Senhor. Entra na nossa casa, Pai, e transforma tudo. Transforma, Senhor, nossas emoções, transforma, Senhor, nossos pensamentos, transforma, Senhor, a nossa personalidade, transforma, Senhor, a maneira como nós vemos esse mundo, Senhor, e principalmente nessa noite, Pai, hoje nós oramos, que o Senhor transforme a maneira como nós vemos essa vida, Senhor. Que o Senhor transforme a maneira como nós olhamos para as distrações dessa vida, que mude, Senhor, a maneira como nós olhamos para o céu e para as coisas desse mundo, Senhor. Pai, nos ajuda a nos livrarmos das distrações, Senhor. O mundo, Senhor, vai ter as preocupações, vamos ter dificuldades, vamos ter problemas, Senhor, vamos ter as bênçãos, Senhor, que o Senhor vai nos dar, mas nós te pedimos, Pai, que nada, Senhor, nenhuma dessas coisas tire a nossa atenção de Ti, Pai. Fortalece, Senhor, a nossa mente, nos ajuda a decidir por Ti, Senhor, nos ajuda, Pai, a sempre escolhermos, Senhor, e fazermos escolhas olhando para Ti, Senhor. Que nessa corrida, Pai, que às vezes é tão difícil, que nessa corrida, Pai, que às vezes nós sentimos que não conseguimos mais caminhar, que faltam forças, Senhor, para dar mais um passo, Pai, que o Senhor seja aquele nos fortalecendo, que seja o Senhor, Pai, vindo com o Teu Espírito Santo e nos carregando, Senhor, nos ajudando, Pai, nos dando força, Pai, para darmos mais um passo em direção a Ti, Senhor. Nos ajuda, Pai, a termos olhos, Senhor, focados em Ti, olhos fitos, Senhor, em Ti e na nossa vida eterna, Senhor. Coloque em nós, Senhor, desejo pelo céu, Pai. Que nós possamos verdadeiramente dizer: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, Senhor. Que nós possamos verdadeiramente ansiar pela Tua presença mais do que as bênçãos desse mundo. Ansiar pela Tua presença, Senhor, mais do que simplesmente trabalhar para Ti, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que nós estejamos aqui, Senhor, focados na Tua presença. Que ao entrarmos nessa igreja, Senhor, nós possamos estar, Senhor, com os olhos fitos em Ti, em adorar ao Teu nome, em louvar ao Teu nome, Senhor. E que ao sermos igreja juntos, Senhor, nós possamos verdadeiramente caminhar para o céu. Nos ajuda, Senhor, a caminharmos para o céu. Nos ajuda, Senhor, a ajudarmos uns aos outros a caminharmos para o céu. Tem misericórdia de nós, Senhor, são tantas as distrações. Muitas vezes, Pai, nós precisamos parar como nós fizemos hoje, Senhor, e ver o que tem nos distraído, Senhor. Pai, nos ajuda a tirarmos as distrações. Nos ajuda, Senhor, a colocarmos os nossos olhos em Ti e na nossa salvação, Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa esperança da vida eterna. Obrigado, Senhor, porque as coisas dessa vida não são nada para nós. Obrigado, Senhor, porque a fama, o dinheiro, o sucesso, Senhor, não são nada comparados, Senhor, à esperança eterna que há na nossa salvação, Senhor. Obrigado, Senhor, porque, como a Tua palavra diz, Senhor, as nossas dificuldades nessa terra, elas são momentâneas, Senhor, e nós temos a esperança e a certeza que um dia, Pai, não haverá choro, que um dia não haverá dor, Pai, e que estaremos assim como Maria, Senhor, aos Teus pés, aprendendo de Ti, Senhor, sem preocupações, sem distrações, Pai. Mas enquanto estivermos nessa terra, nos fortalece, Senhor, fortalece a nossa mente e nos ajuda, Senhor, a estarmos prestando atenção sempre, Pai, em Ti e na eternidade, Senhor. Obrigado, Pai, pela nossa esperança que há em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é aquele que diz que prepara um quarto para nós, Senhor, e nós não somos dignos, não somos merecedores e não há nada, Senhor, que nós possamos fazer para merecer o Teu amor e a Tua bondade, Senhor. Obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, porque sempre que nós entramos na Tua presença, Senhor, sempre que entramos na Tua casa, o Senhor fala conosco e o Senhor nos transforma, Senhor. Abençoa, Pai, esse resto de final de semana e agora juntos, Senhor, como igreja, oramos já pelo culto de domingo, Senhor, aqui, mas também pelo culto do Fronteira Orlando, Senhor, juntos aqui apresentamos a Ti, Pai, as nossas petições, Senhor, trazemos a Ti o nosso louvor, Pai, recebe a nossa adoração, Senhor, como incenso na Tua presença, Pai, que o Senhor possa se agradar do nosso culto aqui, Senhor. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus, o nosso Pai,
e as doces consolações do Espírito Santo que nos ajudam a chegar à linha de chegada, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.